deu 2 beijos aqui, depois ele me deu um abraço bem forte. Aí quando ele me deu o chupão, eu falei que tava doendo. Ele começou a passar a mão em mim e começou a me apertar. Violência sexual, psicológica e física. Estes são trechos de depoimentos que nós acabamos de ouvir e que são de 2 crianças aqui do estado que foram violentadas nos últimos meses. Dados do ano passado apontam que mensalmente cerca de 500 crianças e adolescentes, claro, são vítimas de abuso e exploração sexual em Santa Catarina. Isso quer dizer que são cerca de 16 crianças ou casos por dia, números, claro, alarmantes. Para falar um pouco sobre esta questão, violência contra as crianças, abuso, está aqui conosco a Sandra Coimbra, que é gerente de proteção social da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Sandra, um problema que se renova todos os dias. O que a comunidade pode fazer, Sandra? Denunciar, ficar atenta às situações, porque segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de suspeita já são passíveis de se fazer denúncia. Então, as pessoas elas devem buscar ou os conselhos tutelares dos seus municípios, ligando para o conselho tutelar e fazendo a denúncia, ou o Disque 100, ou em alguns municípios, como o município de Florianópolis, tem um 0800 para que se faça a denúncia. É importante que se diga que a denúncia ela é anônima, então a identidade daquele que denuncia não é revelada. Tá, mas pela tua experiência, as questões acontecem em grande número dentro de casa, da família? Isso, a maior parte da violência... Como é que denuncia isso? Enfim, a maior parte da violência contra a criança e adolescente é na própria família. Então, pessoas, alguns, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que principalmente educadores e profissionais da saúde devem estar atentos e obrigatoriamente denunciar aos órgãos de defesa, aos órgãos competentes, né? Então, os professores, os agentes de saúde, o pessoal da Unidade Básica de Saúde, são profissionais que devem ficar muito atentos a esses sinais, que são vários. Sandra, há casos, claro que há, mas eu quero te ouvir. A mãe, a amante, a companheira sabe que o marido abusa dos filhos dela e silencia por vantagens? Infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, algumas vezes, em algumas situações, inclusive casos que eu já tive possibilidade de prestar atendimento, inclusive elas participam, né? Familiares às vezes participam do abuso. E como é que são esses abusos, mais das vezes? Consumação de ato sexual ou não chegar ao ponto? A maioria, sim. A maioria tem intercurso sexual de fato, não é apenas o assédio sexual, né? Mas o estupro. Normalmente, a violência sexual ela vai começando paulatinamente, com carícias, com carinhos. Às vezes não tem, às vezes é com violência física também, né? Frequentemente é mais de uma forma de violência, raramente é apenas, por exemplo, no caso da violência sexual. Não é apenas a violência sexual, também é violência psicológica, porque tem ameaças, violência física, negligência, enfim, tem outras formas de violência junto. Tá, comprovado o ato, a falta de respeito, o abuso, qual é o futuro dessa criança, por onde é que ela vai, enfim? Então, normalmente, quando se recebe uma denúncia pelos órgãos competentes, ou Disque 100, ou Conselho Tutelar, frequentemente o Conselho Tutelar ele faz o primeiro atendimento e ele encaminha para os órgãos, então, frequentemente da assistência social para prestar o atendimento e também da saúde. Essa família é orientada e os profissionais da assistência social observam se há alguém na família que pode ficar com a tutela, enfim, com a guarda dessa criança até que a situação se resolva. Claro que isso junto ao Conselho Tutelar e principalmente junto ao Poder Judiciário, que de fato é o órgão que delibera sobre isso, né, sobre a questão da guarda da criança. E aí, não havendo ninguém que possa efetivamente cuidar dessa criança, então essa criança ela é encaminhada para um abrigo.
As crianças têm mesmo consciência do que está acontecendo e quais as consequências disso? Normalmente elas não têm, elas vão tendo ao longo da maturidade. À medida que elas crescem, elas vão percebendo que aquela situação ela não é normal. Então, muitas crianças descobrem depois de isso ser abordado numa aula de educação sexual, enfim, é que elas se dão conta. E as consequências, elas são inúmeras, né? E principalmente tem a ver com a questão da baixa autoestima, com dificuldades escolares, com sequelas, porque também tem doenças sexualmente transmissíveis, enfim, que elas estão efetivamente aí à mercê. Bom, isso sem falar naqueles abusos que são de ordem física mesmo, surras nas crianças. Isso. Empregadas fazem isso. A gente já tem notícia pelos meios de comunicação de crianças que infelizmente chegaram a óbito depois de uma violência física e severa, né? Mas também, assim, uma das sequelas é que quando adulto, se ele não chega a ter essa situação, infelizmente, né? Não chega a óbito, se ele consegue superar isso, normalmente ele repete o mesmo padrão abusivo. Então, grande parte das pessoas que hoje violentam crianças já foram abusados na sua infância. Grande parte. Primeiro passo, para onde que a pessoa liga para denunciar? Disque 100. Tá. Né? Disque 100 é um disque fácil e ele vai ser encaminhado. Sandra Coimbra, gerente de produção social da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Obrigado, Sandra, pela tua visita. Obrigada, agradeço.